Meu avô me ligou às 2:30 da manhã chorando. Disse que precisava me avisar sobre algo urgente, que minha vida corria perigo no dia seguinte. A voz dele estava quebrada, desesperada, como nunca ouvi antes. O problema é que meu avô tinha morrido 3 anos atrás. Eu estava sozinho no meu apartamento em São Paulo quando o telefone tocou. Atendi sem ver o número, ainda zonzo de sono, e ouvi aquela voz que conhecia desde criança. Ele me chamou pelo apelido que só ele usava. Me disse para não sair de casa no dia seguinte, que algo terrível ia acontecer se eu fosse trabalhar. Disse que me amava, que sempre cuidou de mim, e desligou. Fiquei congelado na cama por uns 10 minutos tentando processar. Não era possível. Meu avô estava morto. Eu tinha ido ao funeral. Vi o caixão descer, mas aquela voz era dele. Cada inflexão, cada pausa, o jeito que ele pronunciava as palavras. Era impossível de falsificar. Acendi a luz do quarto e comecei a pensar. 2 possibilidades. Primeira, eu estava enlouquecendo, tendo algum tipo de colapso nervoso. Segunda, alguém estava tentando me manipular usando tecnologia de voz sintética ou alguma gravação antiga do meu avô. Mas quem? E por quê? Eu trabalhava como analista financeiro numa corretora de médio porte. Não tinha inimigos declarados. Minha vida era relativamente tranquila. Apartamento alugado, carro básico, relacionamento estável com minha namorada Camila há 2 anos. Nada que justificasse esse tipo de coisa. Tentei voltar a dormir, mas foi impossível. Fiquei olhando para o teto, repassando a conversa na minha cabeça. O aviso era específico. Não sair de casa no dia seguinte, não ir trabalhar. Minha vida corria perigo. Quanto mais pensava, mais bizarro ficava. Se alguém queria me assustar, tinha conseguido. Mas com que objetivo? Me deixei levar pelo cansaço só perto das 5 da manhã e dormi mal, acordando a cada meia hora com pesadelos confusos. Quando o despertador tocou às 7, decidi que ia ignorar o aviso, porque era isso que pessoas racionais faziam. Não deixavam um telefonema estranho ditar suas vidas. Tomei banho, me vesti, preparei café. Camila tinha dormido na casa dela porque tinha uma reunião cedo no outro lado da cidade. Mandei mensagem para ela contando do telefone esquisito. Ela respondeu rápido dizendo que eu devia ter sonhado, que às vezes sonhos parecem muito reais. Talvez ela tivesse razão. Peguei as chaves do carro e estava quase saindo quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Silêncio do outro lado. Então a voz do meu avô de novo. A mesma voz quebrada, desesperada. Ele implorou dessa vez. Me disse que se eu saísse de casa ia me arrepender pro resto da vida. Que ele não podia explicar como estava falando comigo, mas que o aviso era real, que eu tinha que confiar nele como sempre confiei, e desligou de novo. Minhas mãos tremiam. Isso não era normal. 2 telefonemas em menos de 6 horas. Sentei no sofá tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria ligar para a polícia, mas o que eu ia dizer? Que meu avô morto estava me ligando? Iam achar que eu estava tendo um surto. Liguei para o meu chefe dizendo que estava me sentindo mal, que não ia conseguir ir trabalhar. Ele resmungou algo sobre responsabilidade e desligou. Fiquei em casa. As horas passaram devagar. Assisti TV, tentei trabalhar remotamente, fiz almoço. Nada aconteceu. Às 3 da tarde comecei a me sentir idiota. Tinha faltado o trabalho por causa de um trote elaborado. Ia ter que dar explicações para o meu chefe no dia seguinte. Camila ligou perguntando se eu estava bem. Contei que tinha ficado em casa. Ela riu. Disse que eu estava paranoico, mas que entendia. Às 5:40 da tarde, meu celular explodiu com notificações, mensagens de colegas de trabalho, ligações, alertas de notícia. Abri o aplicativo de notícias e senti meu estômago revirar. Um acidente gravíssimo na Marginal Pinheiros, exatamente no horário e local onde eu passaria voltando do trabalho. Engavetamento de 12 veículos. 7 mortos. Entre eles,
3 pessoas que trabalhavam no mesmo prédio que eu, no mesmo andar. Uma delas sentava 2 mesas à frente da minha. Se você já recebeu um aviso que salvou sua vida, se já sentiu que algo maior estava te protegendo, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias que desafiam tudo que pensamos saber sobre a realidade. Fiquei paralisado olhando as fotos do acidente na tela do celular. Ferragens retorcidas, vidros espalhados por toda a pista, ambulâncias, bombeiros. O trânsito tinha parado completamente. Segundo as notícias, um caminhão perdeu os freios e atingiu os carros que estavam parados no congestionamento. O impacto foi tão violento que alguns veículos ficaram irreconhecíveis. Liguei para Camila com as mãos tremendo. Ela atendeu no segundo toque e antes que pudesse falar eu disse que precisava vê-la. Agora, urgente. Ela chegou no meu apartamento 1 hora depois, o rosto tenso de preocupação. Mostrei as notícias, expliquei o horário, o trajeto. Ela empalideceu, me abraçou forte e ficamos assim por alguns minutos em silêncio. Então ela me perguntou como era possível, como meu avô podia ter me avisado. Eu não tinha resposta. Nenhuma explicação racional fazia sentido. Ela sugeriu que podia ser coincidência, que talvez eu tivesse tido uma intuição e meu subconsciente tinha criado aquele sonho com a voz do meu avô. Mas não tinha sido sonho. Eu tinha atendido o telefone 2 vezes. Mostrei para ela o registro de chamadas, 2 números desconhecidos. Ela pegou meu celular e tentou ligar de volta. O primeiro número não existia, o segundo também. Números inválidos. Impossível. Como alguém liga de um número que não existe? Camila sentou no sofá com uma expressão que nunca tinha visto nela. Medo puro. Ela me perguntou se eu achava que ia receber outra ligação. Eu não sabia. Esperava que sim, e ao mesmo tempo tinha pavor dessa possibilidade. Passamos a noite juntos no apartamento. Nenhum de nós conseguiu dormir direito. Ficamos conversando baixo sobre o que aquilo significava, criando teorias cada vez mais absurdas. Às 4 da manhã, ela finalmente pegou no sono no meu colo. Eu continuei acordado, olhando para o celular, esperando que tocasse de novo. Não tocou. No dia seguinte, acordei decidido a entender o que tinha acontecido. Liguei para o escritório e pedi 1 semana de folga. Meu chefe foi compreensivo quando expliquei que conhecia as vítimas do acidente. Não mencionei o resto. Camila foi trabalhar, mas me fez prometer que ia ligar se qualquer coisa estranha acontecesse. Fiquei sozinho no apartamento pensando por onde começar. Decidi investigar meu avô. Ele tinha morrido 3 anos atrás de causas naturais, insuficiência cardíaca. Tinha 82 anos. Viveu uma vida simples, trabalhou como mecânico a vida toda, nunca se envolveu com nada suspeito que eu soubesse. Mas e se eu não soubesse tudo? Liguei para minha mãe, irmã dele. Perguntei se ela lembrava de algo incomum nos últimos meses de vida do vovô. Ela estranhou a pergunta, mas disse que não, que ele estava em paz, esperando o fim. Perguntei se ele tinha algum interesse em coisas espirituais, paranormais, religiosas. Ela riu. Disse que o velho era o homem mais cético que ela conhecia. Não acreditava em nada além do que podia tocar e consertar com as próprias mãos. Isso tornava tudo ainda mais estranho. Se existia alguém improvável de entrar em contato do além, era meu avô. Passei o dia pesquisando casos parecidos na internet. Tinha centenas, milhares. Pessoas que alegavam ter recebido avisos de parentes mortos, sonhos premonitórios, telefonemas impossíveis. A maioria era obviamente falsa ou explicável, mas alguns casos me deixaram incomodado. Histórias muito parecidas com a minha. Detalhes que não podiam ser coincidência. No terceiro dia depois do acidente, voltei a trabalhar. Meus colegas estavam abalados. O escritório inteiro estava de luto. Fizeram uma cerimônia pequena para as 3 vítimas. Eu fiquei no fundo da sala me sentindo um impostor. Devia estar morto com eles. Mas alguém ou alguma coisa tinha me salvado. Comecei a me perguntar por quê. Por que eu?
O que tinha de especial em mim para merecer esse aviso quando outras pessoas morreram sem chance de escapar? E você? Já passou por algo inexplicável que mudou o rumo da sua vida? Já recebeu um aviso que não consegue explicar racionalmente? Me conta nos comentários. 2 semanas depois do acidente, comecei a ter sonhos estranhos, sempre com meu avô. Ele aparecia na oficina mecânica onde trabalhava, consertando alguma coisa, e me olhava com aquela expressão séria que usava quando queria me ensinar algo importante. Mas não falava nada. Só me encarava. Acordava suado, com o coração disparado, sentindo que tinha alguma mensagem que eu não estava captando. Camila começou a se preocupar comigo. Disse que eu estava obcecado, que precisava seguir em frente. Talvez ela tivesse razão, mas como seguir em frente quando você sabe que deveria estar morto? Quando você foi salvo por algo que contradiz tudo que você acredita sobre como o mundo funciona? Comecei a questionar tudo. Meu trabalho parecia insignificante. Passar 8 horas por dia analisando números, fazendo relatórios, fingindo que qualquer coisa disso importava. Pra quê? Se eu podia morrer amanhã num acidente aleatório? Foi então que decidi procurar um médium. Nunca acreditei nessas coisas. Achava tudo charlatanismo, mas precisava de respostas e a racionalidade não estava oferecendo nenhuma. Encontrei uma mulher chamada Vera através de um fórum online. Ela atendia num sobrado antigo em Pinheiros. Não cobrava nada, só pedia que as pessoas fizessem doações se sentissem que foi útil. Marquei uma sessão sem contar para Camila. Sabia que ela ia tentar me convencer a não ir. A casa de Vera era simples. Sem nada daquele teatro que você vê em filmes. Sem velas, sem bolas de cristal, sem incenso. Só uma sala comum com 2 poltronas e uma mesa de centro com água e biscoitos. Ela era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, roupas discretas. Tinha um olhar gentil, mas penetrante. Me ofereceu água e pediu que contasse o que tinha acontecido. Relatei tudo. O primeiro telefonema, o segundo, o acidente, os sonhos. Ela me ouviu em silêncio, sem interromper, fazendo anotações ocasionais num caderno velho. Quando terminei, ela fechou os olhos por um longo tempo. O silêncio era desconfortável. Eu já estava me arrependendo de ter ido quando ela finalmente falou. Ela disse que meu avô realmente tinha entrado em contato comigo, que ele tinha usado muita energia para conseguir fazer aquelas ligações, que era extremamente difícil e raro alguém do outro lado ter força suficiente para isso, mas que ele tinha feito porque era necessário. Perguntei por que era necessário. Por que eu tinha que sobreviver quando outras pessoas morreram? Ela hesitou. Disse que nem sempre conseguimos saber o propósito completo, mas que havia algo que eu ainda precisava fazer nesta vida. Algo importante. Saí de lá mais confuso do que quando entrei. Parte de mim queria acreditar nela. Parte de mim achava que era tudo bobagem e que eu estava desperdiçando meu tempo tentando encontrar significado onde não havia nenhum. Voltei para casa e encontrei Camila me esperando. Ela tinha descoberto onde eu estava através do compartilhamento de localização do celular. Estava furiosa. Me disse que eu estava ficando louco, que precisava de terapia real, não de charlatães, que estava preocupada comigo. Brigamos pela primeira vez desde que nos conhecemos. Foi feio. Ela disse que não me reconhecia mais, que desde o acidente eu tinha mudado completamente. Eu disse que ela não entendia porque não tinha acontecido com ela, que ela não sabia como era olhar a morte de frente e ser puxado de volta por algo inexplicável. Ela saiu batendo a porta. Fiquei sozinho no apartamento me sentindo completamente perdido. Naquela noite o telefone tocou de novo. 3h15 da manhã. Meu avô. Mas dessa vez a voz estava diferente, mais clara, mais forte. Ele me disse o nome de um lugar, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Disse que eu precisava ir até lá, que lá eu ia entender tudo. E pela primeira vez desde a primeira ligação, ele pareceu em paz.
Se esta história está mexendo com você, se você acredita que existem coisas além da nossa compreensão, deixe seu like. Seu apoio mantém estas histórias sendo contadas. 3 dias depois, eu estava dirigindo para Santa Rosa do Vento, uma cidade minúscula no interior de Minas que eu nunca tinha ouvido falar. Camila não sabia. Não tinha voltado a falar comigo desde a briga. Pedi mais uns dias de folga no trabalho, inventando uma desculpa qualquer. Meu chefe estava ficando impaciente, mas eu não me importava mais. Isso era maior que o trabalho, maior que qualquer coisa. A viagem de carro levou 7 horas. Saí de madrugada para evitar o trânsito de São Paulo. Conforme me afastava da capital, senti uma sensação estranha crescendo no peito. Não era medo exatamente, era expectativa. Como se cada quilômetro me aproximasse de algo inevitável. O GPS indicava que Santa Rosa do Vento tinha menos de 5.000 habitantes. Nem aparecia direito nos mapas. Cheguei no meio da tarde. A cidade era exatamente o que você imagina quando pensa em interior profundo. Rua principal de paralelepípedo, igreja barroca no centro da praça, casas simples, gente sentada nas calçadas conversando. Tudo se movia devagar. Parei num bar pequeno para tomar água e perguntar se alguém conhecia minha família. Falei o sobrenome do meu avô. O dono do bar, um homem gordo de uns 50 anos, me olhou de um jeito estranho. Perguntou meu nome completo. Quando falei, ele ficou pálido. Disse para eu esperar 1 minuto e foi para dentro da casa nos fundos. Voltou com uma mulher de idade, cabelos completamente brancos, rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Ela me examinou da cabeça aos pés e começou a chorar. Era minha tia-avó, irmã mais nova do meu avô. Eu não sabia que ela existia. Minha família nunca tinha mencionado. Ela me abraçou com força, dizendo que estava esperando por mim. Que sabia que eu ia aparecer. Perguntei como ela sabia. Ela só sorriu através das lágrimas e disse que meu avô tinha avisado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ela me levou para a casa dela, uma construção antiga, mas bem cuidada na saída da cidade. No caminho me contou coisas que eu nunca soube. Meu avô tinha nascido ali. Tinha fugido da cidade aos 18 anos depois de uma tragédia familiar que ela não quis detalhar na rua. Nunca mais voltou. Cortou contato com todo mundo. Construiu uma vida nova em São Paulo, como se o passado não existisse. Minha mãe nunca soube de nada disso. Dentro da casa, ela me serviu café e sentamos na mesa da cozinha. Foi então que ela me contou a verdade. 50 anos atrás, quando meu avô tinha 20 anos, houve um acidente terrível na cidade. Um ônibus perdeu os freios na descida da serra e caiu num barranco. 23 mortos. Meu avô deveria estar naquele ônibus. Ia viajar para a capital buscar trabalho. Mas na noite anterior, teve um sonho com o pai dele, que tinha morrido 2 anos antes. No sonho, o pai dele implorou para que não pegasse aquele ônibus. Disse que era questão de vida ou morte. Meu avô acordou perturbado, mas ignorou o sonho. Foi para a rodoviária. Estava na fila para embarcar quando sentiu uma mão no ombro. Virou e não tinha ninguém, mas ouviu a voz do pai dele clara como cristal no ouvido. Não embarca. Ele largou a mala e saiu correndo da rodoviária. O ônibus partiu sem ele. 3 horas depois, veio a notícia do acidente. Entre os mortos estava a namorada dele, o melhor amigo e 2 primos. Meu avô nunca se perdoou por ter sido salvo quando eles morreram. Entrou em depressão profunda. A cidade inteira falava dele, alguns com inveja, outros com medo, dizendo que ele tinha pacto, que tinha sido avisado, mas não avisou os outros. A pressão ficou insuportável. Ele fugiu, recomeçou do zero. Nunca mais falou sobre isso. Nem para minha avó quando se casou anos depois. Nem para minha mãe. Enterrou o passado e fingiu que nada daquilo tinha acontecido. Mas agora ele tinha feito o mesmo por mim. Tinha me salvado da mesma forma que foi salvo. Perguntei para minha tia-avó se ela achava que era uma maldição familiar. Ela balançou a cabeça. Disse que era o oposto.
Era proteção. Alguém na nossa linhagem cuidava dos descendentes, nos avisava quando o perigo era real, mas que esse dom ou essa proteção vinha com um peso: a culpa de sobreviver, a responsabilidade de fazer algo com a vida que foi poupada. Passei 3 dias em Santa Rosa do Vento. Minha tia-avó me mostrou fotos antigas, documentos, recortes de jornal do acidente de 50 anos atrás. Me levou no cemitério onde estavam enterradas as vítimas. Mostrou a placa memorial na entrada da cidade. Me contou histórias do meu avô quando jovem, antes da tragédia mudar ele completamente. Era como conhecer um homem diferente do que eu cresci admirando. No último dia, ela me levou até a velha oficina mecânica onde meu avô trabalhou quando adolescente. Estava abandonada, tomada pelo mato, mas ainda de pé. Entramos pela porta lateral que rangia. Dentro, coberto de poeira e teias de aranha, ainda havia ferramentas antigas penduradas nas paredes. Ela me disse que meu avô sempre quis que essa oficina continuasse na família, mas quando fugiu da cidade, deixou tudo para trás. Me entregou uma chave enferrujada, disse que era minha se eu quisesse. A propriedade ainda estava no nome da família. Voltei para São Paulo com mais perguntas do que respostas. Mas algo tinha mudado dentro de mim. A culpa que vinha carregando desde o acidente começou a fazer sentido. Não era só sobre mim. Era sobre gerações. Um padrão que se repetia. Meu avô carregou aquela culpa sozinho a vida inteira. Nunca compartilhou com ninguém e morreu com esse peso. Eu não ia cometer o mesmo erro. Procurei Camila. Ela atendeu a porta com o rosto fechado, mas me deixou entrar. Contei tudo. Cada detalhe. A viagem, a tia-avó, o acidente de 50 anos atrás, a oficina. Ela me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo tempo. Então pegou minha mão e disse que me amava, mas que tinha medo. Medo de que eu estivesse perseguindo fantasmas. Medo de me perder nessa obsessão. Eu entendi, mas também sabia que não podia simplesmente voltar à vida normal e fingir que nada tinha acontecido. Tomei uma decisão. Pedi demissão do trabalho na corretora. Usei minhas economias para reformar a oficina mecânica em Santa Rosa do Vento, não porque eu entendia de carros, não entendia nada, mas porque sentia que era isso que precisava fazer. Honrar meu avô, honrar a vida que me foi devolvida. Camila não entendeu. Terminamos. Ela queria estabilidade, previsibilidade, uma vida normal em São Paulo. Eu não podia mais oferecer isso. Mudei para Santa Rosa há 6 meses. A oficina está funcionando. Contratei um mecânico local para me ensinar o básico. Não ganho muito, mas ganho o suficiente. A cidade me acolheu de uma forma que São Paulo nunca fez. As pessoas aqui sabem da história. Alguns dos mais velhos ainda se lembram do meu avô. Me tratam com um misto de respeito e curiosidade. Os telefonemas pararam. Meu avô não ligou mais desde que vim pra cá. Mas às vezes, quando estou sozinho na oficina no fim da tarde, sinto uma presença. Não é assustador, é reconfortante. Como se ele estivesse ali, satisfeito, dizendo que eu fiz a escolha certa. Não sei se é real ou só minha mente tentando encontrar paz, mas escolho acreditar. Aprendi que nem tudo na vida precisa fazer sentido. Que às vezes somos salvos por razões que nunca vamos entender completamente. Que carregar culpa de sobrevivente não honra os que morreram. O que honra é viver plenamente, com propósito, fazendo algo que importa. Meu avô passou 50 anos fugindo do passado. Eu escolhi abraçá-lo. Tem noites que ainda acordo pensando no acidente, nos meus colegas que morreram enquanto eu fui poupado. Mas agora, em vez de culpa, sinto gratidão e responsabilidade. Fui salvo 2 vezes na minha linhagem familiar. Isso significa alguma coisa. Talvez um dia eu entenda completamente, talvez não. Mas enquanto isso, acordo todo dia e trabalho nessa oficina.
Conecto com a história da minha família. Vivo a vida que me foi dada. E todas as noites, antes de dormir, agradeço. Ao meu avô, ao bisavô que salvou ele, a qualquer força no universo que decidiu que ainda não era minha hora. Porque agora sei que a vida é frágil, preciosa e pode ser tirada em segundos. E que quando você recebe uma segunda chance, o mínimo que pode fazer é usá-la bem. Se você chegou até aqui, se esta história te tocou de alguma forma, deixe um comentário contando se você acredita em avisos do além. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a vida é um presente frágil. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Tem mais histórias reais como esta esperando por você. Histórias que vão fazer você questionar tudo que pensa que sabe sobre a vida e a morte.